Toda vez que a gente se mexe, o sistema reage. Se o sistema está reagindo, é porque a gente mexeu direitinho, exatamente no ponto que tinha que mexer. A AGU está quebrando o pau agora com os 3 jornalistas responsáveis pelo Twitter Files Brasil. Para você ter uma ideia, a AGU acionou o Schellenberger, cidadão americano que mora nos Estados Unidos em território americano. A coisa está chegando nos píncaros do absurdo e é muito importante que isso esteja acontecendo, que esteja sendo publicizado. Para você ter uma ideia, o Fernando Gabeira resolveu ir contra toda a maré da narrativa, né, da mídia vendida. Eu quero compartilhar com vocês, isso é um sinal excelente. Agora, enquanto isso está se desenvolvendo no âmbito da sociedade, lá na Câmara nós temos deputados cuspindo maribondo, colocando os pingos nos is e que conquistaram 2 grandes vitórias para o Brasil, para que pelo menos volte a ordem na sociedade. Muito importante tudo que a gente vai contar aqui para vocês. E no finalzinho eu vou apresentar para vocês o grande sonho do Cachaça, realizado nesse momento por ninguém menos que Nicolás Maduro. Então, se você puder, já dá o like agora no início do vídeo, que ajuda o canal, compartilha nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap, porque faz nossa voz chegar mais longe, né? Nós que lutamos aqui contra o Xandão Ban. E se você é novo por aqui, dá uma força para o canal, se inscreva, ative o sininho. E se você já é inscrito, reveja aí a sua inscrição. Vamos lá, vamos começar com as notícias principais. Eu estou realmente chocada. O Brasil não para, gente, tá um furdúncio. Deixa eu aumentar essa tela aqui para vocês lerem melhor, né? O David Agape postou ainda há pouco que o advogado-geral da União, Jorge Bessias, o Bessias que ia estar levando o termo de posse para Janjo, que foi publicizado esse áudio, né, no grampo contra a estocadora de vento, então é ele mesmo. Jorge Bessias acionou o Schellenberger no STF por revelar trechos de decisões judiciais secretas e minar o Estado Democrático de Direito. Segundo David Agape, há mais escândalo na denúncia do que na existência de inquéritos sigilosos infinitos com diversas ilegalidades. O David, ou Davi, né, o Davi Agape, ele respondeu ao André Marsiglia, que está fazendo um trabalho impecável a respeito dos seus comentários sobre tudo isso que está acontecendo do Twitter Files Brasil. E o André Marsiglia disse, olha, se a AGU e cortes considerarem a revelação de documentos sigilosos como Twitter Files Brasil um ilícito cometido por jornalistas, será um grave equívoco por resultar na violação do princípio jurídico mais básico da liberdade de imprensa. Interesse público da informação prevalece sobre sigilo. Esse é o princípio jurídico mais básico de países que possuem liberdade de imprensa. É como se a gente tivesse que, como jornalista, para fazer uma denúncia de ilegalidades supostamente cometidas pelo STF, a gente tivesse que pedir permissão do STF para fazer a denúncia. Nós chegamos nesse absurdo. E o André continua, é este princípio que permitiu até hoje governos, governantes e autoridades estarem sob fiscalização da imprensa. Sem ele, todos estamos nas mãos dos governos, pois somente se publica o que for permitido pela ausência de sigilo, ou seja, apenas o que supostamente uma corte criminosa permitir que se publique. Vocês acham que eles vão permitir que se denuncie crimes cometidos supostamente por eles mesmos? Então nós chegamos nesse nível de cooptação. Aí o Davi Agape também faz ali uma menção, né, no aguardo das notas de repúdio das entidades jornalísticas contra mais este ataque do trabalho da imprensa. Ele cita a Brage, a Anjo Oficial, a Anistia Brasil, Cefoab e Fenage Oficial. É claro que eles não vão se posicionar, porque lá na direção dessas organizações só tem jornalista esquerdista que, de uma forma ou de outra, acredita piamente que se ele fizer parte do sistema, ele será livrado. E ele não sabe que, mesmo sendo o último a ser devorado, sem sombra de dúvida, ele será ou devorado ou será escravo do sistema que ele está defendendo em plena luz do dia. O Eli Vieira, ele chama a atenção do seguinte, isso é o que mais me importa nessa treta toda do Twitter Files Brasil. Ele diz, continua o padrão revelado no Twitter Files Brasil. O Twitter resiste e o restante das redes sociais, inclusive esta plataforma,
colabora entregando nossos dados e violando nossos direitos porque Reizinho mandou. Enquanto X contesta a censura, Big Techs adotam ações para atender TSE nas eleições de 2024. É isso que nós teremos. E as eleições de 2024, com a colaboração de todas essas Big Techs, se transformou num big laboratório para as eleições de 2026. Então a gente vai ter que gritar e gritar muito, lutar muito. Podem se preparar. Bom, num outro cenário da sociedade brasileira, mais especificamente na Câmara, eu encontrei deputados cuspindo marimbondo e eu destaquei aqui um trechinho da fala do Marcel Van Hatten e do Nicolas Ferreira, que eu vou passar já já. Não vou passar o vídeo todo, não, porque esta plataforma aqui, ela cede nossos dados, né? Vocês sabem. Olha só o Marcel. Ministro Jorge Messias, o senhor é um covarde! Ministro Alexandre de Moraes, o senhor é um covarde! Só covardes atacam na sombra! Só covardes colocam na clandestinidade processos que agridem parlamentares e a democracia, que não podem sequer se defender. Vossas excelências são covardes! Vou parar por aqui porque senão é ban no canal, Xandão ban no canal. Agora vamos ouvir um pouquinho do Nicolas Ferreira. Pessoas indo às ruas, demonstrando a sua insatisfação com a tirania do ministro Alexandre de Moraes. E logo após isso, Lula se refere às pessoas que estavam se manifestando de forma pacífica, ordeira e democrática como fascistas. Eu duvido que esse ignóbil consiga inclusive soletrar fascismo, mas ele taxa os seus opositores para exatamente criar narrativas. Mas eu quero dizer algo para o Lula e para a esquerda, que narrativas são perigosas. Dá só uma olhada. Não, e aí eu paro porque o que vem depois disso é realmente muito delicado. Se você faz parte do nosso grupo do Telegram, o canal aberto, você recebeu esse vídeo em primeiríssima mão. No momento que o Nicolas postou, eu postei lá primeiro para todos os nossos seguidores do Telegram, tá? O link tá aqui. E aí tem o Fernando Gabeira, que apareceu como um farol nadando contra a maré da narrativa dos jornalistas. Olha isso, gente. Fernando Gabeira, um esquerdista de carteirinha, que participou de todas aquelas ações de 1964 que culminaram na interferência do exército morto de Caxias, né? Morrido, né? Olha só o que ele fala. Bolsonaro é um político que está sob a carga do governo, da Polícia Federal, da Justiça e da grande imprensa. No entanto, ele conseguiu mobilizar milhares de pessoas. Não creio que nenhum político brasileiro, nesse momento, exceto possivelmente o próprio presidente da República... Não, nem o presidente da República. Presidente da República não tem público, Gabeira, em nenhum lugar que ele vai. Mas eu só vou te honrar porque o final da sua fala realmente concreta tudo que a gente vem falando por aqui. É importante que você fale também. Tenha condições de mobilizar tanta gente. Isso é um dado importante. Como que uma pessoa é tão desgastada através da imprensa e pela pressão das instituições continua com tanto apoio popular. Eu acho que ali havia pessoas que são bolsonaristas, que gostam do Bolsonaro e o apoiam de uma forma incondicional. Exatamente, de forma incondicional. Acho que havia também gente que se identifica com a extrema-direita, que tem posições de direita e que estava ali para apoiar o seu líder. Extrema-direita é teu fiofó. Eu acho que muitas pessoas que chegam a uma manifestação como essa também estão insatisfeitas com a situação. Eu acho que elas estão insatisfeitas com o governo, estão insatisfeitas com o Supremo Tribunal Federal, estão insatisfeitas com a grande imprensa. Isso é algo que merece uma reflexão. As pessoas estão insatisfeitas com tudo, porque a gente não aguenta mais ilegalidade, a gente... Perdão, gente. Nossa Senhor, isso foi praga, hein? Nós estamos insatisfeitos com tanta ilegalidade, a gente está de saco cheio de imprensa passar pano para ditador, milequento, e a gente também está insatisfeito com a economia do Brasil, tá bom? E aí a gente segue aqui, vamos falar de duas vitórias importantes. Uma foi uma vitória do agro para o agro e, na verdade, para cada cidadão que tem uma propriedade no Brasil, tá? Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara um PL que impede invasores de terra de participarem de programas sociais. Então, eu espero que, a partir de agora, se faça um levantamento do Abril Vermelho, onde esse pessoal já fez mais de 9 invasões somente esse mês, e que todo mundo que está ali invadindo terra tem o seu nominho listado, porque, por exemplo, não terá mais auxílio nenhum do governo, não terá Bolsa Família, não terá Minha Casa Minha Vida, não terá mais nada. Nada. Invadiu propriedade, está fora. E se você faz parte de um movimento que invade propriedades, eu, se fosse você, pensaria 2 vezes, porque o seu cadastro ficará apontado lá direitinho. Gente, isso é uma grande vitória, principalmente para o agro, né? Que eles invadem a propriedade rural também. E uma outra... Gente, tô mal. E uma outra vitória que nós conseguimos hoje foi a oposição que conseguiu barrar a urgência para projeto que recria a cobrança do DPVAT no Senado. Quem tem que agradecer isso tudo é a população menos privilegiada que conseguiu comprar lá seu carrinho, que não vai ter a traulitada de IPVA no início do ano que vem. Entendeu? Isso se eles não resolverem, assim que aprovasse, cobrasse no mês seguinte. Porque o governo está precisando de dinheiro, né? A gente desconfia que o dinheiro mesmo que é bom mesmo, acabou. Alguém está dizendo, sinalizando vermelho para Lula. Pode parar. Pode parar que o negócio aqui está feio, não é? Então, só do pobre não ter que pagar a DPVAT já é um grande alcance. E aí, gente, eu queria ser uma mosquinha para olhar a cara do Gazela, né? Que não deve estar saltitando. Ou melhor, deve estar saltitando de raiva. Agora, quem está saltitando de raiva também, deve estar saltitando de raiva também, por não conseguir ainda concretizar os seus sonhos, é Janjo, que tem em Maduro um grande exemplo de tudo que ele quer fazer aqui no Brasil. Deixa eu mostrar para vocês o grande sonho de Janjo. Olha aqui. Ele está dizendo que quando se apresenta a cédula de votação este ano, porque lá não é cédula, tá, gente? Vai aparecer na urna essas mensagens aí, essas imagens. Então diziam, não, Maduro tem 13 tarjetas. Olha só, o Maduro, ele aparece 13 vezes na tela da urna eletrônica para ser votado, e ele explica que isso não é uma hegemonia, isso não é uma ditadura de maneira alguma. Hegemonia, candidato único, ditadura. La manipulação, sempre a manipulação. Aí ele diz que quem está falando isso está manipulando a notícia. Pero no quieren decir que nosotros tenemos 13 tarjetas legales. Ele diz que tem 13 fotos, ele aparece 13 vezes na urna de votação, na tarjeta de votação, legalmente. Mas através do quê? Como ocorrido em outras eleições, porque temos 13 movimentos políticos, todos muito poderosos, de la izquierda, del marxismo-leninismo, del comunismo, del cristianismo, de los movimientos sociales, del ecologismo, que apoiam unitariamente a candidatura. Então, ele diz que tem lá leninista, marxista, stalinista, ambientalistas, e o cristianismo, diz que tem representantes do cristianismo, movimentos cristãos que apoiam a candidatura dele. Você imagina só se esse não é o maior sonho do Janjo e de certas cabeças reluzentes que a gente tem notícia aqui no Brasil. Bem, eu vou deixar as agruras de lado, eu acho que a gente está muito bem representado, tanto pelos jornalistas corajosos que trouxeram o Twitter Files Brasil, quanto os deputados hoje na Câmara, todos trabalhados na testosterona, no molde foguete de Elon Musk, foguete de Elinho, que meteram mesmo o pingo dos is e conquistaram essa grande vitória para todos nós. 2 grandes vitórias. Quero saber o que você acha, já estou aí nos comentários com vocês, vou pedir o seu like, seu compartilhamento. Se você aprova o nosso trabalho, aqui tem um Pix, por favor, nos ajude. Enquanto a gente não vencer o Xandão Ban aqui, nós precisaremos do seu apoio financeiro, porque a monetização do canal não dá nem para saída, gente. Não dá nem para saída para as contas basiconas, tá? Então a gente precisa do seu apoio. Aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com. Você pode nos apoiar
com qualquer valor, R$1, R$2, R$3, e na descrição tem 2 contas bancárias para você que não fez o Pix por algum motivo, e também tem uma conta no PayPal, onde você pode nos apoiar também com qualquer valor, mesmo nos acompanhando de fora do país. Estou com vocês nos comentários, deixa aí para mim o que você está achando. Ótimo final de terça para todos vocês. Dormindo não estamos. Vou falar uma coisa. A Câmara toda trabalhada na testosterona deu trabalho hoje. E é assim que a gente quer.